A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 16, versículos será do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Amém. Louvado seja Deus para todos sempre. Queridos, chegamos ao capítulo 16 e, em sequência aos acontecimentos ruins que culminaram sobre a vida de Davi, desde o seu pecado de adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o seu marido, nós vamos perceber que agora Davi está em um conflito interno por causa dessas consequências terríveis que vieram sobre a sua vida. E para dificultar um pouco mais ainda os seus questionamentos, vem esse acontecimento. Na reflexão passada, nós falamos a respeito da fuga de Saul, da fuga de Davi, para não ter que lutar contra o seu próprio filho, que levantou contra ele para assumir o reino do qual ele era rei. E nós percebemos que nesta fuga, Davi passa pela região de Baurim, e ali um homem da descendência de Saul, que tinha amargura no coração e ressentimentos por ver que o reino havia sido transferido para Davi, agora este amaldiçoa Davi quando ele passa nas suas regiões, fugindo da presença de seu filho, para não ter que lutar contra a sua própria família. É interessante nós observarmos que é sobre este assunto que nós queremos refletir nesta reflexão de hoje, porque qual que é a atitude deste moço para com Davi? Talvez seja a mesma atitude que alguém pode ter com você, comigo, quando passamos por algum momento de dificuldade na nossa vida. Veja que este moço, ele atribui como se fosse uma ação de Deus contra a vida de Davi, aquele momento de dificuldade que Davi está enfrentando. Mas será que isto é de fato assim? Será que é Deus quem está levantando todas essas dificuldades sobre a vida de Davi? Pois, se nós formos analisar, desde que Davi cometeu aquele pecado, que ele foi perdoado pelo Senhor, que ele começou a enfrentar uma série de problemas na sua família. Primeiro, ele vê o seu bebê recém-nascido sendo levado para a eternidade. Depois, ele vê seu filho Aminon violentando sexualmente sua filha Tamar.
Depois ele vê, né, Absalão levantando e tirando a vida do seu próprio filho Aminon. Depois ele vê agora Absalão se revoltando, se rebelando e assumindo o trono, né, o governo do povo de Israel. Ele o entrega para que ele o assuma, para que ele não precise lutar contra o seu próprio filho. Então, nós temos que analisar se esse tipo de comportamento procede de Deus, porque nós, olhando para o histórico divino, nós não vamos perceber esse tipo de atitudes no nosso Deus, mas vamos perceber que isto é fruto do resultado da ação humana, é consequência daquilo que o homem faz. Ou seja, Deus, ele disse para Davi que todas estas coisas viriam sobre a sua vida por causa do seu pecado. O que isso quer dizer? Que Deus iria incitar no coração de Aminon a violência, o desejo de violentar sexualmente a sua irmã? Será que Deus ia suscitar no coração de Absalão o desejo de matar o seu próprio irmão? Certamente que não, mas Deus já conhece todas as coisas. Deus sabe aquilo que vai acontecer amanhã e certamente o que Deus queria para Davi era livrá-lo de todas essas angústias, porque Deus conhece as angústias que vamos passar e Ele pode nos livrar delas. Mas a nossa ação, a nossa atitude pode fazer com que Ele permita que nós passemos por essas angústias, por essas dificuldades, para que isso promova, né, uma transformação na nossa vida em um momento oportuno. Portanto, as pessoas que estão ao nosso redor, observando as nossas experiências de vida, podem interpretá-las de maneira incorreta, como nós vemos aqui, este moço que amaldiçoa Davi. A Bíblia diz que ele amaldiçoa Davi e ainda o apedreja com pedras, tanto a Davi quanto aqueles que o acompanhavam. Agora, observe um detalhe que tem no texto bíblico. A Bíblia diz que ele os apedrejava, ainda que o povo de Davi e os seus valentes estavam com ele, à sua esquerda e à sua direita. Ou seja, se nós observarmos, Davi tinha poder de destruir aquela vida e tirar aquele moço do seu caminho, mas este não era o comportamento de Davi. Davi, inclusive, recebe uma sugestão de um dos seus moços que está com ele, que Davi permitisse que ele tirasse, né, aquela dificuldade, aquele embaraço do seu caminho. Mas Davi diz: não, se procede do Senhor, eu vou passar, eu vou enfrentar. Ei, não queira se livrar daquilo que Deus quer que você passe, porque isso vai fazer com que você cresça. Se nós formos observar, né, o processo, né, da metamorfose, da transformação, né, que vai gerar uma borboleta, por exemplo, nós vamos ver que é um processo dolorido, mas se alguém for lá e interromper o processo, né, aquela borboleta, ela vai, né, terminar o processo sem ter condição, né, de ter a sua vida natural, porque é necessário passar por aquele processo. Tem coisas na nossa vida que nós temos que passar que é difícil de enfrentar, mas na verdade tudo isto é Deus trabalhando em nossa vida através destas circunstâncias que nem sempre foram criadas por Ele, porque muitas delas podem ser contra os princípios morais, né, de ação de Deus, mas em todas elas Deus nos ensinará algo. Portanto, ainda que as pessoas elas lhe acusem de dizer que Deus está cobrando de você, que Deus está lhe amaldiçoando, Deus tirou a graça da sua vida, como o texto aqui diz, creia que Deus está trabalhando e através destas circunstâncias Ele vai te dar a vitória, Ele vai te fortalecer, Ele vai te fazer uma pessoa melhor e Ele vai fazer você mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que em nome de Jesus
nenhuma palavra contrária contra a sua vida venha prosperar, porque Deus já te abençoou. Amém? Obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão. Eu te aguardo.